Hoje, o dia em que estou a gravar isto, faço 33 anos. Curiosamente, sempre dei mais importância a fazer 33 do que a fazer 30. E diz-se que é uma idade messiânica. Também foi a idade em que o Haruki Murakami começou a correr todos os dias e a escrever romances. Antes de ser escritor, o Murakami era dono de um bar de jazz, que geria em conjunto com a mulher, e aos 33 anos decidiu começar uma vida completamente diferente. Passou a acordar muito cedo, a dedicar-se à escrita todos os dias, e como ele passava o dia todo sentado a escrever, decidiu começar a correr para fazer algum exercício físico. Há um livro muito curto dele, que em inglês se chama What I Talk About When I Talk About Running, em que o Murakami compara a forma como escreve romances com a forma como corre maratonas. Fala de disciplina, de treino físico, mas também treino mental. Em português, acho que o título deste livro é Autorretrato do Escritor enquanto Corredor de Fundo. O título em inglês é inspirado pelo escritor americano Raymond Carver, que tem uma coleção de contos que se chama What We Talk About When We Talk About Love. Murakami adorava os contos do Raymond Carver e estes contos influenciaram muito a escrita dele. O número 33 tem uma certa simetria, esta qualidade mais mística. O meu pai, que adora jazz e também corria todos os dias e também adora os livros do Murakami, ele sempre teve uma grande afinidade por números. Ele não é muito dado a superstições, a não ser quando fala dos números que escolhe para jogar na lotaria ou no Euromilhões. E quando lhe acontece algo improvável, quer em termos de sorte ou em termos de azar, o meu pai olha em volta e procura sempre números nas matrículas dos carros, em talões do supermercado, e depois, nesse mesmo dia, o meu pai joga com esses números. O meu pai sempre me disse que a probabilidade de se ter sorte é a mesma de se ter azar, porque ambas podem ser sinal de uma oportunidade, uma espécie de porta a entreabrir-se, e que esses breves momentos devem ser aproveitados. E 33 foi também a idade com que a minha mãe me teve a mim. Ela nasceu em 1957 e, curiosamente, desde o início de 2024, o número 57 tem-me perseguido por todo o lado, em matrículas de carros, em relógios digitais, nas senhas para comprar pão. E eu gosto da improbabilidade de estes números terem algum significado que ainda não percebi qual é. Tanto a idade do Murakami como a idade da minha mãe me transmitem uma certa tranquilidade. Os 33 para mim são a prova de que podemos viver várias vidas. Há um poema da Adília Lopes, de que gosto muito, chamado La Femme de 30 ans, que diz algo do género: amarás as minhas estrias, os meus pontos negros, os meus textos, as minhas manias, as minhas gatas de solteirona, ou não me amarás. Imagino que o título do poema, La Femme de 30 ans, seja inspirado pelo Balzac, que tem um livro com o mesmo nome, traduzido em português, A Mulher de 30 Anos. Nesse livro, o Balzac diz que os 30 anos são o auge poético da vida das mulheres, porque, segundo ele, por esta idade, elas já terão passado suficiente e ainda têm bastante futuro pela frente. E o Balzac também diz que na alma das mulheres de 30 anos ainda existe juventude, mas uma juventude que começa a abandoná-las, e que a ânsia ou a paixão das mulheres de 30 anos é maior, porque no fundo veem melhor no horizonte um futuro que as assusta. Quem sabe o auge poético da minha vida está a começar agora. As origens simbólicas do número 3 são muito antigas. Nas lendas há sempre 3 desejos, 3 ursos,
três moiras, três bruxas à volta do caldeirão. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o passado, o presente, o futuro. Os triângulos têm três lados, isso faz do triângulo uma forma primordial, porque uma forma não se forma e não se fecha tendo apenas dois lados, a não ser, claro que estejamos a falar de círculos, que são apenas uma linha curva. Enfim, eu não percebo muito de geometria, não tenho matemática desde o 9º ano, mas penso que é no Timeu que Platão disse que toda a geometria nasceu a partir de triângulos. Não tenho bem a certeza. No fundo, um triângulo pode fechar-se, pode ser um receptáculo, mas também se pode desdobrar em mais formas. E pronto, voltando ao número 3, é um número que tem correspondências simbólicas em muitas tradições. Por exemplo, é o número que corresponde à carta do tarô da Imperatriz, que representa fertilidade, criatividade, abundância. A Imperatriz na carta está grávida. Não sei, estou a ver aqui muitas ligações, estou rodeada de elementos que se fecham, de triângulos talvez que se desdobram. A minha mãe, a gravidez, a escrita, Murakami, 33... Sempre gostei da sensação de abandonar tudo e de recomeçar. Um novo começo traz consigo uma sensação de grande leveza, de uma página em branco, e como já mencionei, inclusive no primeiro episódio do podcast, o aniversário é outra espécie de ano novo. Eu nunca tive grande inclinação para a parte do meio, entre o começo e o fim, a planície, que se demora e que é, no fundo, a maior distância de tempo. Esse intervalo entre momentos, essa espera, é onde a vida de facto acontece, é o tempo que nos pede mais persistência, e temos tendência para nos definir mais pelos grandes começos, pelos grandes fins, mas a verdade é que os intermédios, não é? Os intervalos são, na verdade, o espaço de tempo que mais habitamos, são os dias comuns, que mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente acabamos por esquecer, porque são repetitivos, discretos, porque se desdobram de formas previsíveis. São um grande privilégio, no fundo, um privilégio que se revela brevemente, como uma flor que só abre com o cair da noite. Além de não ter muito jeito para essa parte do meio, também não tenho muito jeito para levar as coisas até ao fim. Terminar algo raramente me dá prazer, fica apenas uma sensação de que algo ficou aquém. Este é um ano em que tenho de levar algumas coisas a termo. A minha tese, por exemplo, que já tem um período de gestação mais longo do que o daquele polvo que ficou a chocar os ovos durante 4 anos e meio, não sei se ouviram falar. Mas o problema é que quando os ovos do polvo chocaram, o polvo morreu. Talvez esta não seja a melhor metáfora para descrever a minha situação, mas pronto, é que no outro dia eu li um artigo no Público sobre este polvo, e o artigo dizia que a razão pela qual esta espécie de polvo demora tanto tempo a sair dos ovos é porque quando nascem, estes pequenos polvos já nascem muito mais desenvolvidos do que os outros, saem dos ovos já a saber sobreviver sozinhos, já sem a ajuda da mãe, já praticamente a saber caçar. Ok, acho que afinal voltei a gostar mais da metáfora, por isso é melhor não ler mais coisas sobre este polvo, vai na volta e fico desmoralizada. Bom, mas voltando à tese, neste momento a minha tese é a grande desculpa que me permite continuar a adiar a minha vida. Já tive muitas outras, claro, e eu sei como, porque eu guardei os cadernos onde fui escrevendo desde os 13 anos e eles estão cheios de desculpas e cheios de racionalizações. Não são bem diários estes cadernos, porque eu nunca fui muito consistente a escrever neles,
Às vezes há uma entrada num ano, às vezes são pensamentos, às vezes relatos de coisas que entretanto perderam importância. E de vez em quando eu leio o que fui escrevendo nestes cadernos desde a minha adolescência e vou encontrando alguns fios condutores. Desde que sou adolescente que tenho a impressão de que a minha vida está prestes a começar, que aquilo que imagino para mim, que idealizo, está em alguém que eu ainda não sou, alguém que sabe algo que eu ainda não sei, alguém que é mais capaz, mais livre, mais confiante do que a pessoa que sou agora. Hoje faço 33 anos e decidi passar o dia sozinha. Apanhei o comboio, arranjei um quarto barato para passar a noite e tinha a intenção de passar o dia à beira-mar, mas estou muito cansada e pouco contemplativa. Em vez de contemplar à sombra, ficar a ver as ondas, fechei-me no quarto do Airbnb e vi, de empreitada, 12 episódios de Yuri on Ice. Passei anos a imaginar como celebraria a minha fronteira messiânica, o tal auge poético da minha vida, e acabei por passar grande parte do dia com o caderno guardado, a praia esquecida, deitada de lado, a ver desenhos animados sobre patinagem artística. Agora, ao fim da tarde, estou a escrever isto, sentada num café, a ver as pessoas passar pela janela. As palavras ainda não chegaram, não tenho grande coisa a dizer. Há um ruído contínuo, metálico, que não sei se vem das colunas de som da padaria, que estão ligadas, mas não se ouve música. Parece uma nota contínua de estática. Talvez venha do frigorífico atrás do balcão. E se a minha cabeça produzisse um som neste momento, seria esse. Uma parte de mim sente uma certa culpa por desperdiçar o dia, outra parte de mim sente que este desperdício é uma estranha forma de prazer. É um privilégio ter dias para desperdiçar. Há algo de terrivelmente errado, terrivelmente decadente nisso. Trouxe comigo para o café os cadernos em que escrevi quando fiz 18 anos e quando fiz 30. A entrada dos 18 é bastante simbólica à sua maneira, porque começa com uma releitura de coisas que eu escrevi com 11, 13 e 15 anos e um comentário a essas versões anteriores de mim. Com 18 anos eu estava a tentar perceber o que é que tinha mudado ou evoluído para além dos inevitáveis, não é? E como seria de esperar, o que escrevi quando fiz 30 começou com um revisionismo bastante parecido. Como seria também de esperar, a conclusão a que cheguei com ambas as idades foi praticamente a mesma, mas com tonalidades bastante diferentes. Aos 18 anos, escrevi o seguinte, e passo a citar: quando nos pomos com presunções de que crescemos muito e tal, vemos que não mudamos assim tanto. Talvez o que estou a escrever hoje venha a parecer uma patetice mais tarde. Tenho andado muito pensativa ultimamente por a data dos meus 18 anos se estar a aproximar. Tentei convencer-me de que é uma idade como todas as outras, mas não sou muito persuasiva no que toca a convencer-me a mim mesma. Perguntam-me o que quero, se tenho objetivos, como quero relembrar esta data memorável e não sei, não me apetece muito celebrar. Não estou propriamente triste, mas não sei, não me apetece. Tenho pensado muito no meu crescimento pessoal, feito comparações com o passado. Quero, por um lado, encarar esta idade como normal, sem aparato, e por outra, marcá-la com algo. Decidi escrever aqui, para tornar esta data diferente. Eu lembro-me bem de sentir pressão para celebrar os 18, de ter receio de me arrepender se não fizesse nada que marcasse a data. E quando os 30 se começaram a aproximar, senti algo muito parecido, só que com menos pressão, porque eram os primeiros anos da Covid e ninguém podia ir celebrar a lado nenhum, e então passei a véspera dos meus 30 em casa dos meus pais,
a ver vídeos de quando eu era pequena com eles. Foi uma experiência um bocado surreal, para dizer a verdade, porque os meus pais falavam-me de mim, da mim que estava no ecrã, e contavam-me histórias sobre mim, sobre aqueles dias dos quais eu não tenho memória, porque eu era demasiado pequena, e muitas vezes, sem querer, os meus pais diziam ela e não tu. Ela estava muito rabugenta nesse dia, quando a levávamos ao parque, ela, X, Y e Z. Foi um momento simbólico, daquela forma como a vida é simbólica, às vezes, naturalmente, sem querer. E na manhã do meu 30º aniversário, no quarto em que cresci, escrevi no meu caderno o seguinte, e passo a citar. Li o que escrevi aos 18 sobre o quanto as coisas não mudam e a importância de traçar metas. Vejo a minha pouca vontade de grandes celebrações, mas ainda assim a necessidade de marcar a ocasião silenciosamente, em privado, como um pequeno ritual, e isso fez-me sorrir. Olho para a pessoa que fui com um certo afeto, um afeto que imagino que uma mãe sentiria. Faço 30 anos hoje e, como há 12 anos, não me apetecem grandes celebrações, não por estar triste, mas por entender o meu aniversário como uma oportunidade para refletir sobre o que passou, o que quero deixar. É bonito perceber que realizei muitos dos sonhos dela sem me aperceber disso. E agora, aos 33, o que é que tenho a dizer? Bom, imaginava-me a saber mais coisas aos 33 do que na verdade sei. Pela primeira vez desde a adolescência, talvez tenha finalmente aprendido que ainda não saber, ainda não ser, talvez seja melhor. É uma cassete antiga que salta, é uma paz amniótica. A experiência de vida é uma inevitabilidade quando temos os olhos abertos, ou mesmo entreabertos. A maturidade é colecionar observações e reconhecer, mais tarde ou mais cedo, que nem sempre há espaço para as guardar a todas. Há dias em que pode parecer que tenho a sensatez que muitos associam à minha idade. Há outros dias em que sou imatura, como nunca me permiti ser quando eu era adolescente. Dentro de mim tenho várias idades empilhadas como matrioscas, como aquele conto da Sandra Cisneros que se chama Eleven, que é sobre uma menina que faz 11 anos e que é obrigada a usar uma camisola que não é dela e que por causa disso chora à frente dos colegas da turma. Às segundas-feiras posso ser complacente e serena como uma bodhisattva, mas à quarta-feira fico com vontade de chorar porque perdi o metro depois de ter corrido para o apanhar. A questão e a aprendizagem é que, enquanto espero pelo próximo metro que chega, sento-me ao lado de um estranho e ele pergunta-me que livro é que estou a ler, e esta conversa não teria acontecido se eu tivesse apanhado o metro anterior, não é? Acho que aceito melhor estas conclusões agora. Agora sei que estou bem, que o dia acabou por me surpreender. Também sei que o dia poderá ainda vir a desiludir-me, para depois tornar a sorrir-me. Tudo passa, e isso é clichê, e isso é triste, e isso é belo. E talvez essas certezas não possam ser explicadas com grandes palavras. E deixo-vos com uma música de um álbum que tenho ouvido quase todos os dias desde que foi lançado na semana passada. É o primeiro álbum a solo da Beth Gibbons, que é a mais conhecida por ser a vocalista dos Portishead. Os Portishead lançaram-se há 30 anos e a Beth Gibbons foi colaborando com outros músicos, mas nunca tinha lançado um álbum completamente próprio até 2024, portanto com 59 anos de idade. Eu comecei a ouvir Portishead com 15 anos. Foi a minha professora de filosofia que me emprestou o Dummy, que é o primeiro álbum deles. Era uma professora jovem na altura e é possível que tivesse a idade que eu tenho agora.
Numa aula estávamos a falar sobre liberdade e sobre expectativas sociais e a minha amiga Sara disse-lhe se a professora fosse verdadeiramente livre, fazia o pino agora no meio da sala, e a professora de filosofia fez o pino no meio da sala de aula. Gostávamos todos muito dela, foi ela que me emprestou o álbum dos Portishead. A música da Beth Gibbons que escolhi tem partes que me lembram aquela música da Nancy Sinatra, o Bang Bang. Vão ouvir a música completa da Beth Gibbons, vale mesmo a pena. Eu aqui só consigo deixar 30 segundos da música e olha, parece que consegui manter o tema do número 30 e 33 até ao fim do episódio. O que vocês não sabem é que foi sobretudo uma coincidência, mas essa conversa fica para outro dia. Como de costume, todos os artigos, livros e músicas que mencionei durante o episódio de hoje vão estar na descrição. E assim me despeço, sem grandes certezas e sem grandes angústias. Até à próxima.